Eu fui a primeira professora primária da minha família, tanto para o lado materno quanto para o lado paterno, né? A primeira a ter um ensino médio completo. Sou a sexta filha de 8 irmãos, filha de Geraldo Clarimundo da Costa e Dulcineia Luiz Cassiano. É sempre que as pessoas pedem para que eu fale do meu pai, é uma emoção muito grande, porque ele era uma pessoa que agregava. De início ele era, um período muito grande da vida dele, ele foi leiteiro. Até hoje tem famílias que vêm agradecer a gente por ele ter doado leite, principalmente para crianças doentes. O meu pai fundou o Terno de Congo, Camisa Verde. Enquanto ele trabalhou na prefeitura, ele abriu portas para os grupos organizados, né, de Ituiutaba, enquanto o Grupo de Estudo Consciência Negra, enquanto Irmandade São Benedito, enquanto Palmeiras Clube. O meu pai foi presidente desde 1957 até 1988, né? Quer dizer, foi um período muito longo como presidente da Irmandade. E ele tinha uma facilidade para agregar pessoas. Ele não tinha dificuldade em convencer as pessoas a trabalhar com ele. Ele era uma pessoa realmente semi-analfabeta. Foi interessante que ele me ensinou a ler. Eu estava na escola, eu não queria ficar na escola, ele estava na fazenda, aí ele veio, falou, não, então vamos passar uns dias na fazenda. Aí eu fui, foi super interessante que ele me ensinou a ler através das propagandas, né, das coisas que iam para a fazenda. Então, o que eu tenho que agradecer a ele, porque ele era um incentivador do estudo. Ele falava que para vencer na vida tem que estudar. Eu estudei do primeiro ano ao quinto ano na escola estadual Governador Clóvis Salgado. Eu tive como professora a Neirimar da Costa. Ela foi minha professora negra, por isso que eu quero ressaltar. Era a única professora negra na escola estadual Clóvis Salgado. E o interessante é que ela foi minha professora no segundo ano e no quarto ano, né? Era uma professora que eu tenho muita saudade dela, que eu sempre que eu lembrar, procurava saber. Aliás, os meus outros professores eu nem lembro direito, mas ela foi muito marcante na minha vida, né? Porque para lecionar numa escola da fama do Clóvis Salgado tinha que ser a professora, e ela era uma excelente professora. A Neirimar Costa, não sei se o pessoal assim sabe, ela era irmã do Abadio Costa, do Badião. É um pessoal da família Costa muito importante aqui na cidade. E a quinta, a sexta, a sétima e a oitava série no Colégio Santa Teresa. E também depois formei para o magistério no Colégio Santa Teresa também. Né? Só que essa forma de eu estudar no Santa Teresa, de início eu ganhei uma bolsa de um deputado. O deputado pagava uma parte e o meu pai pagava a outra parte, porque realmente o Colégio Santa Teresa era uma escola muito cara. E chegou um período no Colégio Santa Teresa que a bolsa parou de vir. O deputado, eu imagino que o deputado deva ter perdido a eleição, porque eu tive que passar a limpar 2 salas de aula. Quando a aula terminava, eu limpava 2 salas de aula e o meu pai ainda completava o valor da mensalidade. A hora que acabava a aula, eu limpava as 2 salas de aula para depois ir embora para casa. Não para casa, para depois ir embora para um trabalho que eu arrumei. Eu arrumei um outro trabalho, como, né, hoje, naquela época eu não falava faxineira,
mas eu trabalhava, era de faxineira mesmo nessa casa. Mas o interessante, dava o sinal, eu queria ir embora, que eu queria sair junto com todo mundo. O que eu fazia? Eu ia embora para o meu trabalho, terminava o serviço do meu trabalho, aí eu retornava no Santa Teresa para limpar as 2 salas de aula. Mas era um acordo, porque senão, se eu não limpasse a sala de aula, não seria suficiente para que eu estudasse. Pois é, nessa questão de limpar as salas, não era só eu, tinha mais. Eram negras, né, que faziam esse tipo de atividade após a aula. Ou então voltava mais tarde para fazer a limpeza, né, da sala de aula. Porque as outras, os pais tinham condições de pagar a mensalidade. As irmãs falavam assim, não, você tem que limpar a sala de aula, né? Mas assim, na realidade a gente não tinha realmente dinheiro para pagar as mensalidades. E as outras colegas de sala de aula, né? Elas eram de famílias ricas. Todas elas eram de famílias ricas. E nós não, como se diz, nós pretas, nós não éramos de família com dinheiro. Eu acho assim que os momentos que eu vivi no Santa Teresa foram muito bons. É claro que a gente tem momentos de dificuldades, né? Mas todos assim eu consegui vencer, né? E dali eu parti para a minha profissão, que é a profissão de professora, né? Porque eu saí do Santa Teresa com diploma de magistério. Né? Com esse diploma de magistério, eu saí lá pronta para dar aula de 1ª a 4ª série. Eu não posso esquecer de dizer que a senhora que eu trabalhei para ela durante um longo período, que depois que eu deixei de ser babá, eu passei a ser faxineira na casa da Dona Maria Divina. Era Maria Divina Leite de Oliveira. Ela era a mãe da diretora do João Pinheiro. Eu sei que ela falou assim que era a partir desse momento eu ia dar aula, que eu não ia trabalhar mais para ela. A vaga que surgiu para mim, logo de imediato, foi na fazenda. Numa fazenda em que eu dava aula para todos os alunos, inclusive para o filho do dono da fazenda. Era uma escola municipal, rural municipal, mas para mim, eu estava disposta a voltar para Ituiutaba, a trabalhar até de doméstico, porque a escola era longe, tinha que andar a cavalo. Mesmo meu pai morando em fazenda, eu não aprendi a andar a cavalo, então eu teria que andar a cavalo. Da casa que eu morava, que eu estava hospedada, para a escola. Isso foi para mim. Aí eu só sei que eu fiquei menos de mês, porque logo a seguir, que eu fui lá na Dona Maria Divina, ela falou assim, Ana, sua vaga aqui em Ituiutaba saiu. Você vai lecionar na escola estadual Dr. Fernando Alexandre. Pode ir lá que a sua vaga está lá. E lá na escola estadual Dr. Fernando Alexandre eu fiquei 32 anos, até aposentar. Enquanto professora negra, né, a gente tem aquela preocupação de estar passando o quanto o povo negro foi sacrificado, né? E eu procurava fazer sempre a junção, né, do ensino, colocar sempre o ensino da África, sempre que possível, em evidência, porque os livros, né, procuram trazer a geografia da África como o último capítulo. Aí eu colocava, vamos supor, o estudo do continente americano, do continente europeu, e a seguir eu colocava o africano. Tem que ser de uma maneira tão bem com jogada de cintura, porque senão você acaba não estudando nenhum e nem outro. Eu usava a congada para dar aulas quando tinha atividades artísticas na escola. Quando falava que tinha que levar um grupo tradicional da cidade, é claro que eu levava
as crianças da Congada, né? Eu procurava levar para salas de aula as crianças do termo de Congada. A gente escreveu um livro, é uma espécie de cartilha. A Irmandade entrou no edital do Ministério da Cultura, e desse edital foi aprovado, né, da Luciene. Ela me falou assim, Ana Lúcia, tem um projeto, tá a cara da Irmandade. Ela acompanhou a execução do projeto também, tanto é que ela era a diretora pedagógica do projeto. O nome do projeto era A Petizada na Congada, Construindo Saberes e Fazeres. Nós trabalhamos durante 4 anos com esse projeto. E esse projeto ele foi Prêmio Ludicidade, Pontinhos de Cultura, da Secretaria de Programas e Projetos Culturais do Ministério da Cultura, do MINC, Ação Ludicidade Espaços de Brincar. Então, era um projeto voltado para crianças. Então, nós trabalhamos durante 4 anos com o pessoal da Congada. Aí era todos os sábados, da 1 às 5 horas da tarde. Então, foi assim um projeto muito bom. Eu tenho muito carinho. E a gente trabalhava com oficinas de dança, de brincar, música de canto. Aí, como resultado, né, desse projeto, a gente fez essa cartilha. Hoje eu sinto falta disso, essa parte aí de estar, né, procurando cada dia mais essa compreensão, o ensino entre os povos, né, entre os nossos alunos. Com o meu salário de professora, que fez eu ajudar a minha família, que fez eu ajudar meu pai, e com esse salário eu fiz faculdade. Essa vida que eu vivo hoje é a vida que eu herdei de meus pais, que é a festa da Congada, e um amor imenso pela paróquia de São Benedito, pela Irmandade de São Benedito e pela educação.